eu achei que eu estava no meu material, só vou pegar o material aqui. Olá, boa tarde a todos. Bom, esse material que nós compilamos e agrupamos, como eu estou eu dei aula 3, agora aula 6, eu enviei no grupo o link desse conjunto de anotações no grupo do WhatsApp, já para vocês, e vou colocar aqui no chat, para que vocês tenham o acesso a elas. Eu estou, depois de ontem à noite, eu comecei a achar que eu fiz pouca coisa para a apresentação, mas aí lembrei que tem a apresentação do professor Alessandro, e é basicamente o assunto de hoje é basicamente o tópico chamado algumas propriedades importantes dos triângulos. Eu vou iniciar pelas anotações que eu fiz, e caso nós tenhamos algum tempo de sobra, eu vou fazer alguns comentários de algumas propriedades que estão aqui. Afrânio queria comentar algo. Pode falar. Afrânio, pode abrir o microfone e comentar. Isso, eu queria só fazer uma pergunta antes até dele iniciar aí, porque é o seguinte, eu achei tão interessante, porque vocês colocam como se fossem subtópicos ali, né? E eu ainda não, né, ali do lado esquerdo, né? Como se fossem subtópicos ali, né? Esse é já o Gebra Online, né? Aí como é que faz para colocar esses subtópicos? E aí, João, achei que ficou muito legal mesmo, hein? Ficou bacana essa organização sua. Explica pra gente como é que você fez aí. Seu microfone tá desligado, irmão. Você abriu o microfone e a gente vai entender. Isso, é bom também, né? Afrânio, isso daqui eu fiz assim porque foi a primeira tentativa. Eu tenho aqui, é o livro do GeoGebra, certo? Eu crio um livro, deixa eu abrir aqui nos meus materiais. Então, tem aqui criar, você pode criar livro, ok? E aí ele já vai abrir essas coisas. Eu vou abrir aqui o que já está criado, porque se criar livro, ele vai criar algo desse tipo. Eu vou editar livro. Tudo bem? O processo de criação você já fez? Tudo bem, Certo? já. Aí você adiciona capítulo, acrescentar capítulo. Então, criar novo capítulo. Eu vou criar um novo capítulo aqui, aula 7 e 8 do Alessandro e do Juan. Então, vou criar aqui já. Ele criou a aula 9. Aí, dentro do capítulo, eu vou inserir atividade. Só que para inserir atividade, em geral, eu vou aqui na própria atividade que eu tenho. Então, deixa eu sair daqui. Eu vou na atividade que eu quero inserir ali no livro, abro ela e mando inserir lá no livro. É a maneira mais rápida que eu consigo Da fazer sua isso. própria página de atividades, né? Eu posso inserir de outro autor também. Ó, por exemplo, eu vou inserir essa atividade aqui. Então, eu vou detalhes, acrescentar a um livro, aí eu escolho o livro. Então, esse cálculo 1 aqui, Alessandra, a ideia do livro. Escolho o capítulo e está ok. Aí eu posso ir lá e visualizar.
Não era para vir aqui, não. Eu posso ir lá visualizar o livro que... Ó, veja aqui que aula 9, eu já tenho aquela atividade como subtópico. E você colocou até uma figura de capa ali também, né? Ah, sim, eu coloquei uma figurinha de capa. Ele permite você colocar a figurinha de capa na hora que você está aqui no livro, no modo de edição, editar. Mas aperta ali na aula 9, desculpa interromper, para mostrar que aquela atividade que você inseriu, ela foi para lá. Ela veio aqui para o livro. Aqui dentro, agora, eu posso editar o livro e a atividade que eu inseri. Se ela for minha, eu tenho autorização. Se ela for do Juan, por exemplo, que eu copiei do Juan, ele fala, olha, você não pode editar, quer fazer uma cópia? Aí você manda fazer uma cópia. Aí se eu quiser editar, eu posso vir aqui no lápis, e aqui dentro eu edito a atividade também. Se eu editar a atividade, ele vai modificar as coisas depois que eu fechar ou gravar. Aqui você pode inserir um elemento, né, um texto, anotações, vídeo, etc. E é assim que eu insiro o texto, aquele texto que você vê antes aqui. Aí eu insiro lá embaixo e arrasto. Clica e arrasta mesmo. Deixa eu mostrar aqui. Texto. Clica. Arrasta. Aí aqui dentro você pode formatar o texto, conforme as suas especificações, ó. Tamanho da letra, pode inserir ícone do GeoGebra, colocar formulinha, colocar fórmula matemática. Por exemplo, fórmula matemática aqui dentro é f de x, igual a x ao quadrado. X ao quadrado. Aí, em geral, eu clico no negocinho aqui de novo. Ok? Está feito, está pronto. Vai lá, gravar e fechar. Ok? Bom, teoricamente e rapidamente é isso. Aí os detalhes são... Aí é só inserindo atividade. Aqui você abre... se você mandar incluir atividade aqui, ele vai abrir aquelas atividades que estão públicas ou que estão aqui prontas. As atividades suas que estão na sua página do GeoGebra, ou alguma atividade do Juan, por exemplo, que você visualizou na página dele, eu faço só assim, eu vou aqui, eu vou ali no... Você pode abrir aqui, desculpa. Você abre aqui. Sempre que tiver os detalhes, se tiver detalhes, você já manda inserir em um livro. Aí você escolhe o livro. E livro tem que ser que está sendo compartilhado ou que você criou. Tudo bem? Tranquilo, tranquilo. Obrigado, João. Opa, por nada. Bom, isso daqui é o texto, aquele esqueminha de texto que eu criei a atividade, depois eu coloquei o texto. Bom, pessoal, nós vamos falar sobre as tangentes internas e externas. Logo após eu vou mostrar um problema que eu acho que é fácil depois de pronto. É aquele problema que você vê, fala com a solução, fala, nossa, não é tão difícil assim. Mas, na hora que você lê o problema, você fala, não faço ideia por onde começa. Bom, o primeiro passo é essa questão das tangentes externas. O Juan já apresentou o problema de construção de uma tangente, certo? Mas aqui nós teremos duas circunferências, nós vamos construir as tangentes externas a ambas as circunferências. Ok? Então, o processo de construção está detalhado aqui. Se vocês acharem algum erro, por favor, me avise. É sempre bom alguém com outros olhos ler o processo.
Eu vou usar o protocolo inicialmente, depois eu vou ver se eu faço uma dessas formas de construção. Então, aqui eu vou apresentar a forma que está nas anotações do Juan, mas tem uma forma de construção que foi apresentada pelo professor Alessandro em uma das aulas, e aí essa eu vou tentar fazer com vocês ao vivo. Bom, o primeiro passo é ter as duas circunferências, então nós teremos que ter duas circunferências para fazer o cálculo das tangentes, ok? Então, estas duas circunferências são de raios quaisquer, e eu utilizei o comando circunferência por centro e ponto, ok? Você poderia usar qualquer outro dos comandos de circunferências. Por exemplo, eita, fiz besteira aqui. Esse é um dos problemas do GeoGebra. Eu vou fechar esse. Ok. Pois não? Perguntar se você está em outro computador, né? Eu estou percebendo que o seu navegador está meio diferente. Esse é o Windows. Até que enfim você se rendeu, então. Não, mas ele trava. É um... Problema de BIOS. Pode ser. Cadê o mouse? A cegueira também não ajuda muito, né? Então, a miopia, o mouse some na tela branca, é um desespero isso. Bom, gente, eu tenho aqui duas circunferências e para construir, eu posso construir tanto, eu vou tentar passar uma reta aqui, e obviamente se tem uma reta aqui em cima, eu tenho uma reta aqui embaixo, do lado de baixo, que tangencia as duas circunferências. Pelo menos, raciocinando, parece ser coerente. 3 circunferências aí já é um problema mais sério, né? Elas vão ter que ter uma certa condição de alinhamento para que você consiga passar uma tangente às 3. Bom, o primeiro passo é passar uma reta pelos centros das respectivas circunferências e encontrar esse ponto de interseção entre a reta, que é chamada F, e a circunferência. Bom, o segundo passo é transferir a circunferência menor para esse ponto F. O centro da circunferência menor vai para esse ponto F. Isso daqui você faz com o compasso. Basta você clicar no ícone do compasso, que deixa eu mostrar aqui, o ícone do compasso. Acho que todos clicam no ícone do compasso. Por exemplo, se eu fosse transferir essa daqui, eu vou transferir, veja que eu cliquei, eu posso colocar ela em qualquer lugar que eu queira, ok? Esse ponto A1 é o ponto que eu quero colocar justamente aqui no F. Então, eu vou pegar o compasso e transferir para cá. Bom, e aí eu tenho um ponto G, e teria aqui um ponto de interseção entre essa circunferência transferida e a reta. Os dois pontos vão ser utilizados, mas eu vou começar com esse ponto mais interno, mais próximo do centro A, e esse ponto aqui vai me gerar as circunferências externas. Quando eu usar este ponto aqui, ele vai me gerar as tangentes internas. Eu acho que eu falei circunferências, mas é tangente. Bom, acho que eu pulei um passo, né? A partir desse ponto G, eu traço uma outra circunferência de centro A e raio AG, ok? Com a ferramenta do GeoGebra. A partir desse momento, esta circunferência e este ponto C nos permite traçar a reta tangente. E aí a reta tangente
eu sugiro particularmente que você utilize a ferramenta do GeoGebra, mas se você quiser, existe o procedimento para fazer o traçado na força bruta, que é as retas tangentes a uma circunferência, dado o ponto e a circunferência, obviamente. Tem um procedimento manual para se fazer isso, que é o equivalente à régua e compasso. Só que como é um procedimento razoavelmente comum, o GeoGebra tem esse conjunto de funções que ele já faz coisas que são comuns, tem uma certa utilização corriqueira durante as construções, ele tem esse conjunto de ferramentas. Sempre lembrando que você pode adicionar ferramentas se você quiser, e souber, né? Esse é um detalhe importante. Traçando essas tangentes, você tem os pontos H e I, que não são os pontos de tangência da circunferência que nós queremos, mas esses pontos vão ser utilizados para nos dar um ponto de referência para que possamos traçar as tangentes. Isso daí vai ser feito por meio de uma reta passando pelo centro e por H. Então, aqui é reta por 2 pontos. Você usa o comando direto ou clica na ferramenta do GeoGebra, reta por 2 pontos, e seleciona os 2 pontos. Da mesma forma, para os pontos A e I. Essas duas retas, KJ e K, ou K e J, elas vão intersectar a circunferência de interesse para traçar as duas retas em 2 pontos, J e K. E é esses pontos que vão ser as referências, porque essa reta e esse ponto vão determinar a reta tangente. Como? Esse ponto vai ser o ponto no qual você vai traçar uma reta paralela à reta que você traçou anteriormente. E para os 2 lados, ok? Então, você tem aqui uma reta paralela à reta H, passando por J, e no próximo caso, você tem uma reta paralela a I e passando por K, ok? Essas duas retas, elas se intersectam aqui num outro ponto, e você pode testar que realmente dá a tangência, pedindo simplesmente ali ponto de interseção entre a reta e a circunferência, e aqui de baixo também a reta e a circunferência. Ok? Essa é a primeira construção, as tangentes externas. Tudo bem? Perguntas? Ninguém? Bom, agora nós vamos usar então esse outro ponto. Pois não? Ô, João, sou eu. E se o raio da azul for maior que o raio da vermelho? Aí você traz ela da vermelho para cá? Não sei, não testei, mas é provável. Não, acho que deve fazer a inversa, né? Acho que tem que fazer a construção inversa, né? Transporta menor. A que transporta é a do menor raio. Agora eu entendi o que você perguntou. Você falou se essa daqui for maior que essa. Isso. Aí eu já vou... O Juan já me tirou da fria, né? Eu te botei, né? Eu gosto de fazer isso, cara. Não, mas é porque, assim, pela construção é o que faz sentido, né? Você transportar a menor para dentro da maior, né? Porque você vai ter... Senão não teria como dar essa reta paralela, né? Não teria como fazer esse paralelismo aqui. Bom, deve ter alguma gambiarra ou algum procedimento para fazer o outro procedimento, mas não vi isso daí, nem tentei. Bom, aí o outro caso é quando você quer fazer essas tangentes internas, ok? Então,
esse vai ser o nosso objetivo, traçar essas tangentes internas, que são essas linhas mais grossas e contínuas e cinzas, ok? Eu vou novamente pelo protocolo de construção, fazer as duas circunferências. Elas são... Eu utilizei o mesmo código do anterior, então eu vou transportar a circunferência menor sobre o ponto F, que é a interseção da circunferência rosa com a reta F. E aí eu tenho dois pontos de interseção aqui, que é o ponto G. E aí aqui eu vou dar um avanço, porque eu escondi o processo de construção que eu acabei de mostrar para vocês. E aí, o outro ponto de interseção desta circunferência transportada pelo compasso é um ponto que nós chamamos G1. E a partir desse ponto G1, nós traçamos uma circunferência de centro, com o mesmo centro, que é a circunferência rosa, e raio a G1. Ok? Bom, em seguida, essa circunferência tracejada e esse ponto C nos permitem construir duas retas tangentes também, à circunferência, à construção anterior. Bom, e aí? E aí nós temos, vocês já devem induzir que eu tenho dois pontos de tangência, nós chamamos que IR, e esses pontos de tangência vão definir um ponto de interseção aqui na circunferência rosa e um outro ponto de interseção aqui. Como? Basta que você passe uma reta de centro A e passando por Q, uma reta passando pelo centro A e Q, e outra reta passando pelo centro A e R. Duas retas. Ambas as construções, no caso das retas, eu usei esta construção, e para traçar as retas tangentes, dado um ponto, eu usei esta ferramenta. Veja que aqui você tem, se você clicar, ele fala aqui, ó, selecione primeiro um ponto e depois um círculo, uma cônica e mais alguma coisa. É essa ferramenta ali que nós usamos para fazer esse traçado. Então, dado essa circunferência e o ponto C, você escolhe a ferramenta de traçado de tangência, clica no ponto, clica na circunferência, ele já fornece essas duas retas tangentes. Bom, e aí o procedimento, você vai ver que o procedimento é o mesmo, mas... mesmo não, é similar. Agora, essa reta AQ define um ponto de interseção, os pontos S e T, e esses pontos S e T vão ser usados para passar retas paralelas às retas tangentes que passam por S e T. E essas duas retas são as tangentes que você procura. E aí você tem aqui um ponto de interseção que eu chamei de U. Ok? E aí dá para verificar que tem apenas um ponto de tangência, pedindo a tangência da outra circunferência menor. Tudo bem? Então, esse é o processo de construção das tangentes internas. E aí, apenas para visualização, você pode visualizar de uma forma mais rápida o processo de construção. É a mesma coisa que eu estou fazendo, só que agora eu estou mostrando em uma única figura ambos os processos de construção. Então, o primeiro processo de construção tem toda a estrutura de construção, e eu tenho as tangentes externas, duas delas. Num segundo momento, eu posso tirar essas retas, suportes, que são as retas tangentes, e construir apenas segmentos, né, entre os pontos de tangência e o ponto mais distante, que no caso aqui é o ponto N, e deixar apenas a construção um pouco mais limpa. Bom, e aí eu escondi de novo aquelas construções,
e fiz o processo de construção das tangentes internas, com todos os pontos em destaque. Okay? O processo é idêntico ao que foi feito anteriormente. Na verdade, é o mesmo processo, eu só estou copiando o código e utilizando em outro lugar. E eu posso deixar apenas as tangentes internas, só os segmentos, né, entre o ponto de tangência de uma circunferência e o ponto de tangência da outra. E, por fim, deixa a curva final, que mostra os segmentos que contêm, que foram tirados da reta tangente, e as construções, a primeira construção do transporte das circunferências. Ok? E aqui, esse processo, né, que nem aqui, neste passo, nós utilizamos uma variável booleana para o passo, né? Então, ou mostra no passo 3, por exemplo, mostra esse segmento, essa construção no passo 3, ou mostra no passo 5, ok? E aí, da mesma forma para outra, e por isso que você tem esse efeito da construção. O Adriano está querendo falar. Pode abrir pessoal, abre o microfone, fala aí. Isso, diretamente, porque quem está falando não chega. Só uma curiosidade, né? Essas construções, vocês chegam a ela com a prática ou tem alguma bibliografia dessas construções que vocês vão... No meu caso, a minha bibliografia é o Juan. Mas tem sim. Eu não sei te falar de cabeça. O Juan talvez saiba até de cabeça. Ok. Mas tem sim. A gente pode procurar e te enviar ou disponibilizar para vocês. Esse é o procedimento de construção. Está nos livros aí de construção geométrica. Tem esse caminho, e tem o que a gente falou também na aula anterior de achar os centros de homotetia com um par de retas paralelas. Mas são dois procedimentos de construção para construir tanto as tangentes internas como externas. E isso está nos livros de geometria. Você encontra nos livros de geometria e de construção geométrica. Tá, ok, obrigado. Bom, e aí tem um segundo... O Marcelo também queria participar, ele quer. Acho que Opa! alguma coisa. Não, eu ia comentar justamente que a gente pode também construir usando homotetia, né? Então, ali no caso, que nem você conseguiu aí o ponto U e o ponto N, se não me engano. Sim. São centros de homotetia. Então, dá para conseguir esses pontos primeiro, aí depois constrói as tangentes. Aí você pode variar o tamanho das duas, que sempre vai valer, né? Então, inclusive, se elas tiverem o mesmo tamanho. Então, seria outra forma de fazer, né? Então, legal. Muito bom. Disso. Muito bom. Obrigado. Bom, então já temos 3 formas de construir, né? Porque essa daqui é uma outra forma, que é uma construção que nós não vamos utilizar aquele processo. Eu falei de fazer ao passo a passo, manualmente, mas nós podemos apresentar e depois, ao fim da aula, se acabar, nós não estourarmos muito tempo, nós pegamos aqui, vamos fazer aquele processo de construção, passo a passo. Tudo bem? Então, novamente, nós temos duas circunferências. Eu vou traçar a reta passando pelos 2 centros e vou escolher um ponto arbitrário sobre uma das circunferências. Aqui eu escolhi a circunferência C. Veja que esse ponto tem movimento livre. E na circunferência D, eu vou traçar uma paralela a esta reta que eu passei aqui por A e P. Esse ponto é arbitrário, então veja que se você movimenta, como agora a gente já tem um ponto livre,
Todos esses são livres, mas esse é livre aqui em cima da circunferência. Você já tem o movimento das retas paralelas, ok? Bom, e isso daí nos permite calcular esse ponto E e esses dois pontos, F e H. Bom, uma coisa interessante é que se você ligar esses pontos E e H, e aí vamos movimentar um rastro ativado, né? Eu estou movimentando manualmente aqui, mas eu sei que dá para fazer. Você vê que, aparentemente, né? O ponto de encontro aqui é o mesmo. Então, o que o professor Alessandro fez? Falou, bom, então, o ponto de encontro aqui, basta você calcular o ponto de encontro e esse ponto de encontro entre a reta passando por E e H vai ser chamado I, e a partir de I eu posso passar a escolher a ferramenta retas tangentes, e aí você escolhe ou a primeira ou a segunda, não importa. Se você escolher a primeira, vai ser tangente à segunda. Se você escolher a segunda, as retas vão ser tangentes à primeira. Isso é legal. Veja que você pode passar as tangentes, fazer o cálculo dos pontos de tangência, vai dar um ponto, é para dar um ponto, se der 2, eventualmente a gente obtém 2 no GeoGebra, mas aí já é, se você olhar os números, ele marca 2, mas os números são idênticos, até onde eu pude observar. Ok, então observa que... Pois não? O que é bacana, né, João? Qualquer par de retas paralelas que está cruzando aí o ponto, né, o seu antípoda sempre vai fornecer o mesmo ponto I ali, ó. Exatamente, isso é muito interessante, né, na construção. Pode prosseguir, por favor. Né? Como? Porque é o ponto de interesse, né? O ponto onde já vai dar a tangente às duas circunferências simultâneas. Sim. Aparentemente, é um procedimento, não sei, não contei os passos, mas aparentemente é um procedimento mais simplificado. Aí o outro ponto, eu vou fazer uns desenhos aqui antes, né? Eu vou transformar isso daqui num polígono, e o outro ponto de tangência também num polígono. O outro ponto, ele pode ser obtido com você passando uma reta pelo ponto E. Veja que a construção base aqui do procedimento é essa reta que passa por A e por um ponto arbitrário P escolhido na circunferência, e vai intersectar em E. Esse E, com a interseção oposta ali da outra reta paralela passando pela circunferência, intersecta aqui em F. E esse ponto E, essa reta intersecta a reta F em um outro ponto aqui, que é o ponto O. E aí, novamente, pela ferramenta de retas tangentes, você escolhe ou este ponto e esta circunferência, ou este ponto e esta circunferência. E aí vai ser paralela a outra. Mas não? Sou eu de novo. É o cruzamento cruzado agora, né? Antes uniu em cima, sim. Agora é unicruzado. Tira o rastro da reta vermelha e coloca o rastro na verde para ver o que acontece. Na verdade eu deixei nas duas. Deixa eu tirar da... Eu acho que aqui eu tô sem opção de tirar o rastro. Ou dá um clique para ela sair, né? Ali, se apertar a bolinha vermelha ali, ela não vai... Deixa só um minuto, deixa eu ver aqui. Ela saiu. Bom, então vamos girar, obrigado. E aqui eu estou girando na mão, né? Vamos girar do jeito eficiente, né? Você vai ter esses feixe de raios, né, saindo desse ponto ou passando por esse ponto.
E a partir dele, desse ponto, você constrói as retas tangentes. Eu vou voltar a F, que eu gostei da figura depois que gera. Então, eu deixei as duas figuras, e aí é só passar a reta tangente, né? Como eu disse, você escolhe o ponto O em uma das duas e pega os pontos de tangência da outra. Então, você percebeu que eu escolhi esta circunferência menor para ser o par do ponto O no cálculo das tangentes e calculei os pontos de tangência na outra por meio da ferramenta tangência, pontos tangentes. Ok? Ou não, né? Parece que agora tá. E agora eu só fiz colocar os segmentos igualmente no procedimento anterior e nós chegamos ao fim da construção. O que eu queria deixar as duas circunferências é que você tem uma sobreposição que fica até legal na hora de mostrar o processo de construção, né? Você tem uma série de retas secantes, a circunferência, ambas as circunferências, e eventualmente elas viram tangentes, ok? Em algum momento você tem o processo de tangência. Bom, essas são as construções elementares aí para as discussões. Eu vou chamar elementares, mas não quer dizer que sejam fáceis, ok? São construções base dos problemas. Tudo bem? Perguntas? Bom, então vamos lá. Nós temos aqui um probleminha, que é aquele probleminha que eu falei para vocês, que é um problema que você fala por onde eu começo. É um problema que eu particularmente acho que é razoavelmente difícil. Vamos tirar essas construções e só ler o problema. Duas circunferências W1 e W2 se intersectam nos pontos A e B. Sejam PQ uma linha tangente comum aos dois círculos, com P pertencente a W1 e Q W2, e um ponto arbitrário X pertencente a W1. Bom, por razões de lógica, né, o procedimento, a construção que está aqui, vai usar o procedimento de construção que nós apresentamos. Aí você escolhe qual deles quer utilizar. A linha AX intersecta W2 pela segunda vez em Y. E aí você já tem que começar a imaginar, porque isso daqui já está ficando um pouco complicado. Então eu particularmente, gosto de ir fazendo o traçado. Ô, João. Fez não? Você pode talvez maximizar, né, a sua tela, só para sim. um pouquinho. Melhorou? Melhorou. Ótimo, obrigado. O pessoal ceguinho aqui eu esqueço que... O Juan, coitado, tá ali, não enxerga mais Eu esqueço que tem um pessoal mais terceira idade que eu. É brincadeira, hein, gente, por favor. A Michelle levantou a mão, não sei se você quer participar. Pode abrir o microfone e falar, Michelle. Vai lá, Michelle. Perdoe a ignorância. Tem como apagar vocês para eu deixar a tela maior ainda? Tem. Aperta aí nos 3 pontinhos, né? Ali desculpa falar apagar vocês. Eu entendi. Você sabe onde você apertou a mãozinha? Tem 3 pontinhos. Se você apertar ali em 3 pontinhos, você vai alterar layout. Já vi. Alterar layout. Vai pôr destaque. Coloca na opção destaque. Porque boa tarde. Não sei, para mim tá difícil enxergar. Uhum. Por exemplo, circunferência lá 1 e 2. 1 e o 2 tá super difícil para mim, não sei outras pessoas. Boa tarde, deixa eu só dar uma dica. Se você apertar Ctrl-, ele vai diminuir a tela do Teams e vai aumentar a tela compartilhada. Funciona bem. Ctrl-? Dá Ctrl-, você vai ver que vai diminuir a tela do Meet, né? Do Google Meet. Vai diminuir os nossos fosquinhos.
e amplia a tela compartilhada. Ótimo. Porque quando a construção está mais densa, e aí começa a discussão, ponto tal, tá difícil ver as legendas, né, de cada figura. Obrigada. Certo. Muito obrigada. Ótimo. Muito bom isso daí. Obrigado. Obrigado pela pergunta, né? Porque é uma coisa que, às vezes, também a gente tem dificuldade e nem se liga no assunto. Não precisa ficar esforçando o olho, né? Bom, então eu tenho as duas circunferências, W1 e W2, e tenho os pontos de tangência. Os pontos de tangência não, os pontos A e B, que são os pontos de interseção. Eu tenho aqui O1, O2, que é um segmento, uma reta que conecta os centros. E aí eu preciso construir as circunferências, uma reta tangente, né? Então, para isso, eu vou utilizar o procedimento de transportar menor para maior, e aí eu tenho que calcular o ponto C, utilizo o compasso, transporto a vermelha, o centro da vermelha sobre C, e obtenho essa tracejada, que é o procedimento anterior de construção. Na verdade, não é o anterior, é o outro antes dele ainda. A partir disso, eu determino o ponto F e construo a circunferência de centro O2 na maior e raio O2F. E essa daqui já nos vai dar todo o resto do processo, né? Porque daqui para frente, do meu ponto de vista, é mais simples. O problema é enxergar essa transformação. Bom, em seguida, constrói as retas tangentes à circunferência menor, calcula os pontos de tangência. Como a gente só precisa de uma delas, nós vamos calcular de apenas um lado, passa uma reta, ou um segmento de reta, ou um raio por O2 e G, vai intersectar na circunferência W2, em um ponto Q, que nós chamamos Q, né? E aí, por Q, você passa uma reta perpendicular à reta, ou segmento, ou raio, inicialmente construída aqui para determinar o ponto Q. A partir disso, você determina o ponto P e você tem os pontos P e Q. Aí depois ainda nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui. Então, temos que considerar um ponto arbitrário X ainda, só uma verificação antes, que é 90 graus, mas é uma construção adicional. Um ponto X, e vamos passar uma reta por XA. A reta AX intersecta a segunda circunferência, porque intersecta a primeira aqui, já é a primeira, então aqui é a segunda, nesse ponto Y, ok? E aí, ele fala o seguinte, a distância de Q até Y é a mesma de Q até QY'. Então, o que eu fiz? Como eu marquei o Y'? Passei uma circunferência de centro QY e raio, de centro Q e raio QY, e ele vai intersectar aqui a segunda circunferência. Então, eu tenho o Y'. A partir do Y', a gente vai traçar, isso daqui é o mesmo raio, tá resolvido, então. A partir de Y', eu traço uma outra reta por B, ok? Isso daqui vai intersectar a primeira circunferência num ponto X'. E ele fala o seguinte, então, mostre que PX é PX'. Mostre que essas duas medidas aqui são iguais. Bom, a título de mostração, nós temos aqui os respectivos segmentos. Eu posso... eita, não, está errado isso. Eu tenho os respectivos segmentos. Veja que, se eu escupar em qualquer momento, está me convencendo que os valores são os mesmos.
Então, é isso, esse passo, todo isso que nós fizemos, é para fazer a primeira construção do problema. Então, nós temos um conjunto de passos aí para seguir. Essa construção basicamente é o que nós fizemos no passo anterior. Então, nós temos que mostrar que Px é Px', nós sabemos que QY' é igual a QY. Bom, e aí você pode passar, aqui é uma reta, né, eu vou usar o segmento, aqui era a reta, eu vou usar o segmento, ok? Eu gostaria de agradecer o professor Juan, por gentilmente ceder a construção. O primeiro passo é mostrar que estes dois ângulos em vermelho são iguais. Bom, isso daqui decorre diretamente do fato desse triângulo QY' Y ser isósceles. Ok? Bom, próximo é que esse outro ângulo em vermelho é igual a qualquer um desses dois. Por quê? Porque o que acontece é que esse ângulo inscrito é o mesmo, esse ângulo QY' enxerga o mesmo arco e PQY' enxerga também o mesmo arco. O Juan escreve aqui ângulos inscritos e de segmentos relativos à corda QY, que é o palavreado mais correto, mas basicamente, ou mais grosseiramente, você pode ver essa construção para mostrar, olha, esses ângulos são iguais. Como conclusão disso, o que nós concluímos é que esse ângulo igual a esse igual a esse, então, Y' é paralelo a PQ. Então, veja que depois vocês me falam se o exercício era difícil ou não. Depois de pronto, você vai falar, pô, legal, mas aí que tá como disse o Juan, aí que tá a graça, né, da construção. O negócio é difícil, na hora que você termina, você fala, pô, legal, gostei. Bom, ainda aqui na Y2, na W2, você tem esse ângulo ABY', e o ângulo Y'YA, eles são iguais também pelo mesmo argumento, que eles enxergam o mesmo segmento de arco. Ok? Então, está destacado aqui o segmento. Não era para estar desconfigurado. Desculpa, o pessoal, era para pôr no modo tela cheia de novo. Sempre me avisem, por gentileza. Bom, e agora, na circunferência W1, nós vamos fazer a mesma observação. Se você observar, note que eu usei laranja, vermelho, 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 laranja, laranja, mas observe o seguinte, ó, laranja, então eu quero concluir que todos esses ângulos em laranja são iguais. Veja que em W2, esse é igual a esse, porque eles observam o mesmo comprimento de arco, mesmo arco. Bom, e aí eu já concluo que eles são iguais. Se eu concluir que eles são iguais, então, o que acontece? Este segmento é paralelo a este segmento, porque este e este são paralelos, então, este segmento é paralelo a este, que é paralelo a este, ok? Então, já tenho um passinho aí no processo. Tá aqui em destaque os três paralelismos. Agora, o próximo passo é que este ângulo, ele enxerga este segmento, esse arco, e esse daqui também, X'PQ, é o
pela mesma conclusão que a gente já havia delineado nos primeiros passos, né? É o ângulo inscrito e o ângulo de segmento. Ok, este ângulo é igual a este, e só mais um passinho. Bom, então, agora o que acontece? Este ângulo igual a esse, então, como foi aqui? Então, nós teremos XP. Cadê? X', né? Não é X, não. X' PQ é o mesmo ângulo que P X' X. Por quê? Porque esse segmento é paralelo a esse segmento. Bom, isso daí já vinha aqui de 2 passos anteriores. Ok. E aí a conclusão é direta, né? Porque você obtém que esse triângulo, como esse ângulo é igual a esse e este é igual a esse, esses 2 ângulos são iguais, portanto, esse triângulo é isósceles. Bom, então a nossa conclusão é que chegamos ao fim do exercício. Este segmento tem mesmo comprimento que o outro segmento. Ok? Perguntas? Esse é um probleminha, eu achei muito interessante o probleminha. Sem perguntas, por enquanto. E agora eu preparei um desses problemas, né, que eu achei mais legal no momento, né? Mas tem muitos outros problemas. Tem uns outros problemas mais simples de construção, que o Juan apresenta lá nas anotações dele. Eu sugiro que vocês vão lá dar uma olhada. E agora nós colocamos aqui algumas utilizações dessa construção de tangentes internas e externas. Eu resolvi dar um foco nesses modelinhos que eu vou apresentar. Então, vou apresentar 2 ou 3 modelinhos que foi uma proposta apresentada também no ano passado, né, dessas questões do eclipse. Eu fiz um modelinho 3D, mas, por favor, tudo que vocês virem aqui, sempre pensem, modelo. Modelo é uma simplificação. Nós não estamos com escala correta, com velocidades corretas. Nós só estamos ilustrando, mas utilizando a ferramenta computacional e fazendo uma representação, um modelo, né, a representação, do que é uma tentativa de abordar em detalhe o processo físico. E aqui tem um sisteminha 3D, tem um modelo de um portão, que foi um desafio do Juan do ano passado, de alguma época aí, e uma construção 3D. A construção 3D eu só coloquei para mostrar que já dá para fazer alguma coisa nesse tipo de... Mesmo com os nossos conhecimentos, a gente está trabalhando com foco em 2D, mas eventualmente você precisa do 3D para ilustrar algo. Ok? Então aqui eu tenho uma ilustração, tá? Tem algumas escritas acima no texto que você pode conferir do que se trata, algumas hipóteses que eu lembrei no momento que eu estava fazendo isso. Então aqui você tem basicamente duas circunferências, uma circunferência maior e uma menor. Notem, não está na escala, a escala não é essa. Se fosse para ter uma escala da circunferência da Terra, seria mais ou menos isso daqui, né? Quase imperceptível.
Quem vier a São Carlos, passem lá no observatório que tem um modelo em escala. Ele é na USP toda, começa no observatório. É bem legal você ver o tamanho do Sol em relação à Terra, com um objeto físico lá mostrando. Então aqui você tem a construção das duas tangentes externas. As tangentes externas vão gerar essa região sombreada. Esse ponto D aqui era para estar escondido. Ok? E você tem as duas construções internas, as duas tangentes internas. Vejam que nós escondemos todos os pontos, deixamos alguns só, ou porque esquecemos. Vamos tirá-los aqui. E tem uma circunferência em torno da que nós chamamos Terra. Eu prefiro chamar Terra imaginária e Sol imaginário. Então você tem essa visualização, e você tem aqui que nós chamamos Lua imaginária, que ela está a uma distância da Terra, no caso que nós colocamos por meio de uma circunferência também. Então você tem o processo de translação, né, da Terra, da Lua em torno da Terra. Veja que esse modelo, o Sol está simplificado por um negócio parado, a Terra também está simplificada por um negócio parado, e em algum momento essa sua Lua vai entrar aqui na região de sombra. Bom, mas por essa conclusão aqui nós teríamos, todo dia teria eclipse, né? Bom, nós temos que lembrar isso daqui, ó. Sempre temos que lembrar que o processo... Deixa eu melhorar a escala aqui. O processo é assim, né? É 3D. Então, você está querendo simplificar um processo que é 3D nós estamos simplificando por um outro que é 2D. Ou seja, você vai perder muita informação, muita mesmo, que teria no objeto em si, né? Na hora que você faz o modelinho, você vai simplificar de todas as espécies o seu movimento, ok? Não é exatamente isso. Aí tem um outro modelo, pode não? Ô, João, você abriu aí a parte do geometria e a parte do 3D na mesma aba aí no livro? Isso. Eu construí no... Não é possível... Você tá no se você tiver no Classic, você só vira aqui, ó, janela de visualização 3D. Em geral, ele já coloca... Só um minuto. Eu vou fechar essa, que aí dá para ver. Em geral, ele já coloca as construções que estão na janela 2D na janela 3D. Ok? E aí, só para dizer que a Lua, né, ela não está no mesmo plano aí que você traçou, né, nesse corte do céu, da Terra. Isso, céu, né? Exatamente. Eu tenho um modelinho aqui que mostra isso mais claramente, que é uma explicação mais plausível do porquê que a gente não tem eclipse sempre. Uhum. A Michelle levantou a mão. Oi, Michelle, pode falar. Oi, só para dar uma noção de escala, né? A Terra não chega a ter 13 mil quilômetros de diâmetro. Exato. O Sol tem quase 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Sim, exatamente. A distância entre eles, 150 milhões de quilômetros quase. Por isso que eu falei, isso daqui e a Lua da Terra é um croquis, né? Como exatamente, é só um esboço, assim, é só para a gente ganhar algumas ideias. E a distância, né, da Terra e da Lua é 300, não chega a 400 mil quilômetros, da Terra do Sol, 15 milhões. Não, 150 milhões,
Da Terra na Lua é bem pertinho. É um tirinho, um tirinho de espingarda. Mas é verdade. Por isso que eu já ressaltei ali no começo, gente, não está em escala, é só um esboço, uma brincadeira. Na geologia a gente põe croquis, porque aí já está implícito que está sem escala. Sim, não dá confusão alguma, que tem algum exagero exatamente. nos eixos. Se a gente fizer em escala aqui, não vai dar para ver a Terra já não vai dar para ver, e a Lua muito menos, né? É exatamente isso. Muito obrigada. Na verdade, o que está representando aí, João, a aplicação dessas retas tangentes, né? Exatamente. A região de penumbra e a região de sombra, né? Isso. Aí você pode tentar melhorar um pouco as suas ideias, né? E ilustrar o seu poder de conhecimento de GeoGebra, construindo um modelinho, um croquis mais, como disse a Michelle, um croquis um pouco mais elaborado. Então você pode, deixa eu ver que horas são, você pode tentar fazer, e aí você já vai praticando também, né, os seus conhecimentos em matemática, o deslocamento em torno de uma elipse. E aí eu vou voltar aqui. Esse deslocamento em torno de uma elipse sempre tem dois eixos, né, o eixo maior e o eixo menor. Aqui eu estou usando o eixo maior na direção X e o eixo menor na direção Y, e a elipse está centralizada no zero, ok? Se você pôr um eixo aqui, ó, você vai ver que a elipse vai estar aqui, eu vou construí-la aqui. Bom, para isso nós temos A e B, que são os eixos maior e menor, respectivamente, e eu preciso calcular os focos, né? Os focos são sempre definidos como C0, porque eu estou no eixo, no sistema, na origem dos sistemas, praticamente. Então, eu defini o foco, o outro foco está aqui do outro lado, porque é menos C0. Também defini um negócio chamado raio, que eu vou chamar de raio do Sol, que é uma coisa absurda do ponto de vista físico, né? Então, a gente está só imaginando aqui e viajando um pouco mesmo, e abstraindo, utilizando o poder computacional do GeoGebra. E aí estabeleci uma série de números aqui, para me dar parâmetro para o processo de construção. Então, aqui está a minha elipse. A minha elipse, eu não utilizei a ferramenta elipse, eu utilizei a fórmula da elipse, né? Então, eu tenho aqui... Poderia ter utilizado a ferramenta elipse? Sim. Para a ferramenta elipse, você tem que ter dois focos e um ponto sobre a elipse. Ok? Então, aí com esses 3 pontos, você conseguiria traçar a sua elipse. Por que eu não fiz assim? Porque aí não me dava esse poder aqui, ó. Veja que se eu não teria esse poder de aumentar e mexer na minha elipse, ok? Eu não teria com essa dinâmica. Eu conseguiria fazer isso, mas não com essa dinâmica. Então, veja bem, aqui eu estou mexendo no A. Isso me permite esse tipo de construção mais dinâmica. Cada um desses elementos é feito com um controle deslizante ou um slider. Por isso que eu fiz a construção baseado no A e no B e nos focos, e não na ferramenta do GeoGebra. Para isso, o Alessandro e o Juan provavelmente não vão gostar dessa fórmula, que eles vão falar que é ao contrário, mas aí já estava assim, eu falei, vai ficar assim mesmo. Bom, eu usei o comando curva, né, você pode construir uma curva
dada por coordenadas, então A seno de U, B cosseno de U, para U de 0 a 2π. Isso daí me dá uma curva parametrizada, ok? Que é essa curva mostrada aqui, e ela depende do A e do B, ok? O A e B, por sua vez, influenciam nos focos, o RS só influencia no tamanho dessa pelotinha, ok? E aí eu tenho um outro pontinho aí, sobre a curva, que eu chamei PT, para significar ponto terra, nada mais que isso. E quando o ponto está sobre a curva, nós temos essa possibilidade de fazê-lo percorrer a curva. Então, vocês já devem ter percebido que, agora, a partir daqui, eu tenho duas circunferências que eu posso fazer aquele traçado anterior, e aqui em torno dessa terra imaginária, eu posso traçar a minha lua imaginária também. Só para tirar desencargo da consciência, eu coloquei a formulinha da elipse aqui também, né? Bateu certinho, falou, ufa, deu certo, vamos para o próximo passo. O outro foco, para não perder o foco, coloquei uma outra circunferência aqui em torno da Terra, que ela vai ser a circunferência na qual a Lua vai percorrer, Lua imaginária, e eu estou usando 2 vezes o raio da Terra agora, só para ter um parâmetro aqui, mas poderia ter colocado qualquer outra coisa. Ok? Então agora eu fiz um outro ponto, agora sobre esta circunferência, aí eu consigo fazê-lo percorrer a circunferência também. Ok? E aí daqui para frente é o processo de construção daquelas retas tangentes internas e externas. Eu não vou mostrar. Vamos lá para o fim. Ok? Então eu tenho aqui, só diminuir um pouquinho. A título de curiosidade, eu calculei aqui o que se chama excentricidade da elipse, né? Tá aqui. Então, você pode agora brincar, né, com esses valores e ver o que acontece. Se eu não errei nas fórmulas, aquele ali é a excentricidade. Então, um círculo. Pode até tratar das estações do ano também, né? Eu acho que pode, mas aí já não é um assunto que eu domino. João, eu tô achando que você tá fazendo um calendário lunar para ir pescar, cara. Então, cara, eu tô interessado. É um assunto que me interessa esse. É um assunto que me interessa. Eu vou pescar aqui na região mesmo. Tá muito longe ir para Rio Preto. Bom, ou para ser o próximo astronauta civil. Vai ver que ele ganhou um voo, a gente não tá sabendo. Né? A minha idade não permite mais essas coisas, não. Tem que ser 20 e poucos anos para aguentar o treinamento, essas coisas. Bom, mas obrigado pelo lembrete aí da pescaria, né? Muito me interessa esse assunto. E aí, a partir disso, você vê que tem um monte de parâmetros e você pode... eu vou adicionar o rastro aqui. Vamos ver. Vamos ver se você... vou adicionar esse rastro também. E vamos fazer a Lua girar em torno da Terra, né? Também. Desconsidera isso daqui, né? Porque a gente não... Eu não mandei girar tudo de uma vez, porque senão ele vai ficar doido aqui com esse tipo de coisa, e não é legal. Mas você dá para ilustrar, né, essa questão da translação da Lua em torno da Terra, porque ela faz esse movimento espiral aqui.
ao longo do... É chamado do hipocicloide. Eu não sabia o nome, não. Se fosse uma reta, né? Só que você está fazendo em cima de uma outra elipse, né? Então, legal. O que é interessante ali é que o nó, onde ela vai dando nó, né? Às vezes é um nó mais apertado, às vezes é um nozinho mais... É que eu mudei a velocidade, né? Talvez seja isso que está te enganando. Agora deve ficar. Mas é isso seria uma outra construção, um outro croquis, como disse a Michele, que você pode ficar brincando. Quem sabe com o tempo a gente consegue fazer em escala um negócio mais interessante, não digo, mas algo mais realista, acho que não é a palavra também. Bom, de qualquer forma, é bem chamativo, né? Exatamente. Para você apresentar a título de ilustração para o aluno, você já mostra o poder computacional, você mostra o seu domínio sobre o processo, você pode alterar os raios aqui, né? Obviamente, se você tiver mais informações, você vai inserindo essas informações aqui no modelo, ou na sua construção, e com isso constrói informações mais legais, ok? Poderia pôr também o movimento do Sol, né? Porque o Sol se movimenta em torno de uma outra estrela, na direção de uma outra estrela. Eu não vou arriscar o nome dela aqui, eu acho que é Alfa Centauro, mas é achismo no momento. E a Terra também tem o movimento de rotação da Terra, tem o movimento de rotação da Lua, não tem nada disso aqui no modelinho, é só uma construção com uma ideia. Ok? Bom, vou só esperar ele fechar o ciclo aqui. E aí vocês podem pintar, né, também, mudar as cores, etc. Vamos só... Bom, Alessandro, você quer apresentar, ou eu apresento o 3D e depois você apresenta o seu? Bom, se quiser que eu apresente, eu apresento, já tá sobre o assunto, né? Isso, vai lá então, por favor. Então, só me entrega a tela aí. Sim. Pode ir. Só. Olá, pessoal, boa tarde. Então, já estão enxergando aí a apresentação? Sim. Esse aí é o enunciado, né, que o Juan havia colocado no desafio, né, no ano passado, né, dado uma circunferência representando o Sol, outra a Terra, né, e a outra aqui a Lua, né, traçar essas regiões aqui com as tangentes internas, nessa região aqui de eclipse, né? E aqui atrás a região de sombra e penumbra. Não é? E aí, se aproveitando, né, de imagens, né, que nós podemos ter na internet, eu resolvi fazer isso aqui já com um certo contexto com umas figurinhas de sol, né, figurinha do espaço, mas ainda, né, sem escala, né, sem a trajetória elíptica, assim, só para fazer uma representação mais colorida. Na verdade, foi o momento em que eu comecei a trabalhar, né, com inserção de imagens. Então, eu busquei ali um sol, né, um PNG, você vê que a figura aqui, né, ela é um quadrado, e aí tem essa parte branca, né, que é transparente pelo formato PNG da figura. Aqui eu centrei, né, então tracei as diagonais do quadrado, obtive aqui um centro e coloquei na origem, né, do meu sistema cartesiano
como ele estava aprendendo ali o GeoGebra naquele momento, eu fazia tudo na força bruta, né? Tudo por equações aqui com relação a trajetórias da circunferência. E aí, né, a mesma coisa aqui para a Terra, né, e para as luas. Eu já explico por que temos aqui duas luas. Tá? E a primeira coisa é botar um movimento, né, nesses objetos aqui, representando, né, o movimento de rotação de cada um deles, aí, ocultando, né, o meu polígono. Okay. E aí, também coloquei, né, sobre essa linha tracejada o movimento, né, de translação. E aí, por fim, mais um outro slider para representar também o movimento dessas luas aqui. Observa-se que aqui nessa figura tem essa circunferência, aqui essa outra circunferência, e aí com a técnica, né, que o João explicou aí de duas, três formas diferentes, a gente traça, né, essas intersecções, acho aqui esses pontos, né, e essas regiões aqui eu fiz utilizando polígonos. Aqui está a minha figura, né, aqui é o Sol, né, que foi a minha figura 1, aqui é a Terra. Essa aqui acho que é uma das luas. Então, uma vez que eu tenho esses pontos de intersecção dessas retas, então eu obtive os pontos, e aí sobre os pontos, né, obtido pelas as retas, aí eu tracei os polígonos, né? Então essa parte tem uma certa transparência, é um polígono que aí eu coloquei uma determinada corzinha, né, só para dar um efeito ali com relação, né, aqui a parte, né, da penumbra, né, e a parte aqui da sombra. Eu coloquei aqui duas luas, né, girando em torno da Terra, porque, na verdade, né, o que acontece, elas estão dando só meia volta, né? Parece que elas estão girando aqui, mas, na verdade, ela gira aqui e começa lá em cima, né? Então, dá meia volta cada uma delas. E como, naquele momento, né, eu não conhecia essa estratégia que o João colocou ali, definir o ponto sobre uma circunferência, né, apertar um play e o ponto ficar rodando ali em volta, o que eu fiz aqui foi através de equacionamento, né? Então, foi uma equação de um arco de circunferência aqui, né, uma função, e que um outro arco de circunferência, né, que eu coloquei, e aí, né, os slides, né, que eu tenho aqui definido, não sei se aqui é o que vai, né, fornecer aqui através das equações, né, dessas arcos de circunferência, né? Então são dois arcos de circunferência, aqui mais um outro arco também, é o que vai definir, né, a trajetória em que a Lua ela está perseguindo. Então na construção, né, desse modelo, desse croquis, utilizamos aí as figuras, né, que pegamos aí na internet, colocamos um esquema para ele fazer uma rotação, fazer um giro, né, em torno dele mesmo, e aqui um giro também em torno, né, de um caminho que eu defini. Aqui é toda uma circunferência, né, se dá para lá, toda uma circunferência, mas só que para ficar na apresentação dentro da área, né, de interesse, aí eu fiz, né, que o ângulo, né, vai de um valor até o outro apenas, né. Você vê que é um slider que ele só vai, ele não vai e volta. Então ele vai e aí recomeça aqui, aqui de novo. Aqui habilitou a figura quadradinha, né, da onde E para fazer isso aqui girar, né, então foi em cima, né, de dois cantinhos aqui, que fez cada um deles percorrer uma determinada circunferência.
aqui, deve estar aqui acima. Então, para representar esse giro, né, simultâneo, você vê que aqui eu faço o giro de um dos valores e aí eu coloco o atraso, né, aqui no outro valor. Então, um ponto D, vamos se eu paro aqui. Aqui esse ponto D, então ele vai girar, né, sobre a circunferência, né, através desta função trigonométrica, né, que o ângulo, né, dado aqui pelo valor de slide, 6,63 é aproximadamente o 2π. E aqui o outro valorzinho, né, está escondido aqui, ó, o valorzinho de C é a mesma função, aqui já com um certo atraso, né, para ele percorrer junto, né, com esse valor, e aí não dá nenhuma distorção, né, aí no meu Sol. E aí foi isso, né, as retas tangentes internas e externas, conforme o João havia apresentado, e aí a partir dessas tangentes, né, com certos pontos de interesse, aí a parte de sombra, né, foram definidas através de polígonos. Então ficou, né, essa construção aí que dá para representar, né, um pouquinho, né, um modelo e aí explicar, né, às vezes porque ocorre, né, a eclipse aqui, ó, do Sol, né, e aqui, às vezes, porque que a Lua some, né, na eclipse ali da Terra. E era isso daí, João. Eu acho que consigo ter ilustrado, né, o seu tema. Obrigado. Uma coisa interessante é que, além, né, do processo de construção, é essa questão de poder inserir figuras, rotacionar figuras, trabalhar com figuras aí dentro do GeoGebra e sobrepor equações ao processo, né? Acho que isso é o mais robusto ainda do que um dos elementos mais robustos da apresentação. Legal, eu achei bacana. Bom, obrigado pela... Vou copiar, vou passar o link aqui para vocês, caso o pessoal tenha legal. Bom. De utilizar. Bom, eu posso mandar apresentar aqui? Ok, deixa eu só parar aqui. Ele fala que a minha apresentação vai substituir. Tá contigo aí, João. Valeu. Bom, gente, vocês já devem estar cansados, né, desse tópico, mas eu vou mostrar mais uma figurinha desse assunto, que é as mesmas construções, só que agora no GeoGebra 3D. Aqui eu fiz no GeoGebra 3D só, puro, não é o Classic. Então veja que é o mesmo processo de construção anterior que eu mostrei ali das elipses e tal, mas aquela terra imaginária, só imaginária, essa é a terra imaginária é essa vermelha, maiorzinha, e a lua imaginária é essa daqui. No modelo 2D, ela corre aqui, no plano. Na realidade, ela é inclinada um pouquinho. Então, quando você... Aqui eu estou sem o... Quando você... no modelo, a realidade é um pouco mais complexa, né? E se você vai simplificar o 3D por um modelo 2D, o que acontece é que essas duas circunferências aqui vão para o mesmo lugar, certo? Por isso que no 2D parece que tem dois eclipses, né? Veja ali, ó, que tem no plano e tem o outro movimento que ilustra, né? Só ilustra ali o modelo, a situação mais cotidiana. Eu só queria saber cadê o elemento do... Acho que é esse daqui.
Tá aqui, vocês devem estar vendo aí as trajetórias. Aqui eu não arrumei o slider ainda, né? Veja que nós estamos... Se você olhar no 2D, praticamente, né, vai ficar algo desse tipo aqui, ó. Mas é mais assim, ok? Acho que é só um incentivo, né, e alguns comentários, e mais pelo processo de construção no GeoGebra também, né, de ilustração do projeto. João, tem alguma dica para o pessoal aí, como é que constrói pelo menos uma esfera aí no 3D? Sim. No 3D para construir... A esfera, né? O cubo também, né? Olha, na verdade, para construir essas... O Vinícius tem uma pergunta. Vinícius, pode mandar a pergunta. Isso, abre aí, manda pergunta. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Eu estava pensando, vamos supor que eu quisesse fazer uma animação em vídeo, né? De repente gravar esse movimento. Só que eu achei ele um pouco travado. Será que se diminuísse a velocidade e depois acelerasse o vídeo, daria um eu acho que às vezes o problema do travamento às vezes que o slider, o passo do slider está muito grande. Então você tem que vir aqui, você pode vir aqui, ó, no passo do slider e modificar o passo do slider. A diferença, acho que eu pus de 0.1. Você pode vir ali e modificar para 0.000, aí ele vai ficar mais suave. Fluido, né? Mais exatamente. Suave. Eu pensei nisso. Exato. Legal, obrigado. Por nada. Bom, para a construção dessas ferramentas, dessas figuras geométricas mais elementares, já estão prontas aqui, ó. Por exemplo, o cubo. Você já tem aqui o cubo pronto, só clica em 2 pontos e você pode fazer a planificação do cubo já está pronto. Veja aqui, ó. Em algum momento, para as aulas... Cara, fantástico, você apertou 2 botões aí. No caso, esse recurso... Eu não sei se tem no Classic, mas aqui no 3D, sem ser o Classic, ele tem. Ele já constrói o slider para fazer a planificação. Você pode pôr uma esfera, a esfera é mais... Bom, aí tem que ir explorando, mas tem basicamente os mesmos recursos que tem no outro, mas com essas construções assim. O ângulo de inclinação do eixo de translação, não, de rotação, perdão, você define pelo ângulo? Como é? Não, eu não defini. Eu sei que é inclinado, e aí o que eu fiz foi só definir alguns pontos. Eu só defini alguns pontos, deixa eu ver. Eu só defini alguns pontos nessa esfera, Você vê que tem uma esfera aqui que tem 2 caminhos, o caminho azul e o caminho negro. Nesse caminho em preto é o caminho do plano. O caminho azul, eu defini 3 pontos nessa esfera e passei um plano sobre esses 3 pontos. E um dos pontos é o centro da esfera que está em clarinha aqui. Não sei se você consegue ver. Ó, tem P1, ó. P1, P2 e o centro. Aí eu passei um plano. Eu vou ver se eu te mostro o plano aqui. Você definiu pela equação ou clicou na esfera? Não, eu defini pela equação. Mas se eu quiser determinar o ângulo, é possível? Porque, por exemplo, da Terra dá 22 graus e 20 e poucos minutos. Deve ser possível, dá para colocar, mas é provável que você tenha que fazer uma reta do Sol para a Terra, né? E outra reta ou um segmento de reta, e aí você anota o ângulo lá.
Eu nunca anotei aqui no 3D, mas é provável. É só pegar aí o centro, né, da bolinha vermelha e colocar o vetorzinho. Aí você define um plano, né? Deixa eu ver se eu acho o plano aqui. Plano, ele está aqui, ó. Essa construção agora está atrapalhando a gente. Deixa eu apagar. Não vou conseguir apagar. Ok? Mas o plano está aqui. Você pode apertar na bolinha para tirar a cor dela, né? Para sumir ali, ó. É o óbvio, né? Planificação. Tirar o cubo, tirar esses pontos. Caramba, por que ela não volta agora? Bom, eu coloquei o plano, mas eu não estou conseguindo clicar nele e eu não tenho a casinha aqui também para voltar para a construção padrão. Quem que foi que fez a pergunta? Eu tenho quase certeza que dá certo. Não, eu já fiz uma construção 3D que eu usava os ângulos. Dá para fazer sim. Depois, se você quiser me acionar ali no grupo, eu devo tê-la em algum lugar aqui, eu te mostro. Dá para fazer, dá para colocar os ângulos no 3D também. Muito obrigada. Por nada. Bom, esse era apenas para ilustrar a ideia e incentivar, né? GeoGebra tem muita coisa, além da geometria, que é o elementar, né? O elementar, assim, no sentido de base, né? Nós vamos... Agora eu vou usar, a ideia é usar isso daqui foi um outro desafio, o GeoGebra para ilustrar esse perfil de deslocamento de um portão basculante. Aí, por favor, perdoe-me o pessoal que entende do assunto, eu não entendo do assunto, eu achei legal e nós fizemos aqui. Você está falando serralheiras. Não, às vezes tem alguém que faz portão. Não é que faz, o cara entende, engenheiro civil, nós temos um público diverso, né? Tem esqueci o nome da geóloga, né? Então, é provável que tenha um pessoal que às vezes fez técnico, edificações, em construção, sei lá, tem... Ou só entende mesmo, hobby, o cara faz por hobby construções, né? Então, a ideia é fazer esse perfil de deslocamento de uma forma simplificada. Então, só para ilustrar, aqui nós temos, o portão é o segmento AB, o que desloca, né? E a parte OD é a parte fixa, então, essa daqui é a parte fixa, e aqui é o portão que desloca, esse AB é esse cara, esse daqui é o braço. Eu já vi de outras formas, aí quem quiser fazer de outras formas e enviar para a gente, eu ficarei grato. Então, basicamente, nós temos aqui, ó, esse é o perfil de deslocamento do portão. Não sei quanto tempo a gente tem, mas nós seguimos um processo de construção, de construir primeiro, pois não? 3h40 agora. Obrigado. Construímos primeiro o que vai se deslocar, porque no software a gente pode fazer isso. Eu estabeleci um ângulo, né, que eu vou deslocar daqui, dessa reta paralela ao eixo X, até aqui, ou seja, de π até 3π/2. Mas esse foi a minha ideia de construção. Vocês vão, com certeza,
poder fazer de outras formas e vai sair um negócio legal também. Então, vamos colocar aqui a janela algébrica, né? Aqui, como a gente construiu faz um tempo, eu dei uma modificada pequena, mas o processo de construção inicial, os eixos aqui, eu fiz na força bruta os eixos. Em vez de usar o eixo, eu fiz o eixo só pelo eixo Y, aqui, e o eixo X, o E1 foi eixo Y, e o E2 foi Y igual a 0. Bom, o ângulo vai de π até 3π sobre 2, como eu falei. E aí Professor, aumenta a tela, por favor. Ah, sim, obrigado. Obrigado por lembrar. Até para mim fica melhor isso. Então, novamente, nós fizemos uma curva aqui. OD vai ser o tamanho do portão. Então, isso daqui vai se deslocar, né? Ele vai se deslocar. E OD, ele é dado aqui por esse AB. E aí eu parei em algum momento só para... vocês vão ver que tem valores negativos, mas deveria ter tirado eles. Mas já estava aí, é só para a gente ver que não funciona mesmo. Então, tem uma curva em D, um círculo, uma circunferência, e aí um ponto nessa circunferência, nós marcamos um ponto. E esse ponto desliza, né? Você vai ver que ele desliza de acordo com o ângulo, ok? Em seguida, nós fizemos esse ponto de interseção. Veja que, à medida que ele desliza, esse ponto de interseção vai fazer ali a vez daquele pino que está na estrutura. Então, esse pino vai deslizar. Então, o que acontece? Bom, então, a folha do portão vai passar aqui. Vai passar aqui. É exatamente isso que nós fizemos. Essa daqui era para ter aparecido depois, né? Mas vai fazer o quê? Ah, desculpa. Eu falei, mas esqueci de... A folha do portão vai deslizar em cima desse ponto CP. Então, veja aqui, olha. Opa, já está fechando a estrutura. Então, o que a gente precisa fazer? Tirar a reta. Bom, mas só pensa o seguinte. Ó, esse tamanho B até O é o tamanho do portão. Ele não modifica ao ser erguido ou baixado. Então eu falei, pô, vamos passar um círculo aqui, porque deve ser centro de um círculo. Então, passamos o círculo que está em azul. Vamos só modificar aqui. E aí você já pode construir o segmento AB. Então veja que o segmento AB nada mais é que o comprimento P2O. E aí não tem desconto de encaixe, nada, gente. É só uma brincadeira da construção. Ok? Aí uma outra coisa interessante é que quando você está aqui, esse ponto aqui está na metade, né? Esse fato dele estar na metade foi porque a gente escolheu esses raios aqui de uma certa forma. O raio é o comprimento sobre 4, mas eu poderia ter pego menos, ok? Não tem restrição desse tamanho. Poderia, na verdade, acho que uma modificação interessante seria pegar o raio em relação ao comprimento, o raio variável em relação ao comprimento, tipo raio sobre 6, etc. Mas a ideia vai ser praticamente a mesma. Ok? Bom, quando acontece isso, fica interessante porque parece que você tem esse ponto e esse deslocamento parece ser efetuado em cima de um círculo. Bom, ok, nós traçamos o círculo aí de centro P2 e raio 2 vezes P2C. Então, você tem essa estrutura.
Agora, ok, veja bem o que acontece com o ponto A, na hora que você desloca, faz o deslocamento. Você parece que tem um pedaço de uma elipse. E aí, a questão é, qual elipse que é, né? Qual é o comprimento A e o B da elipse? Bom, aqui, devido às definições, a elipse é esse carinha aí. Porque tá tudo grudadinho, então a elipse é o ponto D, é o centro, né? Mais AB sobre 2, seno, e o Y do D mais AB sobre 2 também, cosseno agora. Então veja que agora eu vou pôr o braço aqui em cima, né, para dar a impressão que terminamos a construção, e você tem a sua estrutura movimentando. Só essa reta que não precisamos mais dela. Eu devo conseguir tirá-la aqui em algum lugar. Aqui. Pronto. Agora você pode pôr o processo para evoluir. E aí você tem esta figurinha. No mínimo, ela é legal. Ok? Uma proposta do desafio é fazer aquele portão, o perfil de deslocamento do portão articulado, que ele tem um quebrado aqui no meio, ele se desloca de forma diferente. Então ele não faria reto aqui, ele faria de uma outra forma. Vamos ver se alguém se habilita. Bom, e para finalizar, hoje foi dia só de... Repete a proposta, não entendi, por favor. Ok, eu pretendo mostrar para vocês depois. É aquele portão que ele tem quebrado aqui, ele é articulado, ele é reto aqui, aí aqui tem um tipo de dobradiça no meio. Então ele vai abrir e vai dobrar no meio também. Eu escrevi no desafio e deixei uma foto lá. É uma das propostas, ok? Não é só uma ideia, se alguém quiser tentar, porque às vezes gostou da brincadeira. Essa sua proposta precisa fazer no GeoGebra 3D ou dá para fazer no... Eu deixei livre. Olha, você pode fazer esse perfil que eu mostrei anterior, ou pode fazer esse. Aí que nem esse daqui, a proposta do ano passado era fazer só o perfil de deslocamento 2D, esse perfil que eu acabei de apresentar. E esse daqui mas eu só fiz por curiosidade para mostrar mesmo pro pessoal. E gastar o GeoGebra, né, também. Mas é livre, nada restrito. E tem mais um exercício, tem outro exercício de construção que é circunferências tangentes entre si. Bom, aqui o processo de construção, a única coisa que vai diferenciar é que a gente está no espaço, né? Então você tem que dar vai ter que dar uma direção para as construções, por exemplo, círculo. Você vai construir o círculo, mas tem que dar a direção que tem que construir, né? Então, eu vou construir o círculo, é o mesmo da construção anterior, só que eu tenho que dar um espaço para ele construir. Eu falo, olha, constrói o círculo de centro tal, raio tal, na direção tal. Essa é a única diferença aqui da construção. Eu vou evoluir porque é a mesma construção, é o mesmo círculo, são os mesmos segmentos, então veja que esse segmento aqui é exatamente o segmento anterior, pode ser que a gente esteja só, eu vou aumentar a janela, desculpa,
Pode ser que a gente esteja apenas com um viés de visualização, mas a construção é a mesma, é idêntico, idêntico, idêntico. Então, o que diferencia? Praticamente nada, exceto que nós temos que trabalhar com 3D. Veja que eu já criei o braço, o suporte, a folha, ou o esboço da folha, né? E está movimentando os elementos que eu já havia na outra construção. E agora eu vou construir o portão. Para construir, o portão é imaginário, né? Tudo imaginário, gente. Eu só usei segmentos. Eu tenho ponto A mais 2 vezes, eu usei um outro tamanho, né? Que a largura do portão é 2 vezes a altura dele. E defini os pontos no espaço 3D. Então, defini esse segmento, fiz o outro segmento, fiz o suporte, da mesma forma, fiz o outro suporte, veja que eu usei as mesmas medidas. Construí as elipses exatamente da mesma forma que no anterior. Peguei os pontos de interseção dos segmentos, fiz um polígono, e depois fiz outro polígono em cima de 3 vértices. Cada 3 vértices eu fiz um polígono. Bom, tá aí a construção. Usando polígonos, circunferências, segmentos, conceitos que nós já vamos pôr para rodar. Esconde as linhas auxiliares aí, deixa só o portão. Essas daqui, essas do círculos e tal. Eu achei interessante elas para ver que é o mesmo. Eu vou ter que... Só um minuto. Agora é a elipse. Vamos ver onde está a elipse. Curva. Ok? Acho que é isso. Só falta alguém desenhar a casa agora aqui. Na verdade tem que ser aqui, né? Porque portões abrem para fora. Ok, gente? Bom, e é isso. Só esperar a construção fechar. João, o que é bacana aí, né? A folha, quando a folha está na frente, né, do segmento de reta, ele fica pontilhado, né? Dizendo que ele continua ali atrás da superfície. É uma observação interessante. Legal. Bom, legal, muito bom. Bom, gente, essa ideia, acho que 57 da apresentação, espero que tenham gostado de algo que nós apresentamos e que seja um incentivo para vocês, para nós, né? Vocês não, para nós, utilizar esses recursos. Gostei bastante. Eu lembro que na faculdade eu tive uma disciplina de informática que o professor usava o GeoGebra, né? Certo. E o meu trabalho foi fazer aquele jogo do Monty Hall, do paradoxo. E aí usava, ele abre uma porta e ele abre uma cabra, né? Ou abre algum sim. valor, e aí você troca ou não troca de porta, né? E aí ele usou alguns recursos assim, porque precisava emular as portas e eu não sabia, né? O professor me ajudou com essa parte. Certo. De repente vale a pena dissecar esse GeoGebra pronto e aprender um pouco. Apresenta pra gente. Deixa eu só... Eu nem sei se eu acho isso, mas... deixa eu só um minuto, enquanto vocês... Podem ir falando aí, gente.
Ô, João, desencana desse negócio de ter pessoas engenheiras, não sei o quê. Somos todos cagantes, viu? Todos seres cagantes. Fique tranquilo. Ah, legal. Não, mas eu só comento que não está em escala, que não é um modelo, né? Porque às vezes a pessoa, mas e a escala? Mas cadê isso? Cadê aquilo? Não, é só uma. O modelo né, João? Isso. Mas é mais como você disse, é mais um. Mas como então, a Michele, você é Michele? A Michele. Na geologia, se você for colocar tudo em escala, você não vê nada. Então, exatamente. Porque as dimensões são incríveis, tanto de espaço quanto de tempo. Então, exatamente. Eu vou apresentar aqui de novo. A Terezinha levantou a mão também, acho que ela quer falar. Pode abrir e falar, fiquem à vontade. Pode falar, fique à vontade. Não, professor, eu estou tentando aqui voltar para a tela e apertei aqui a mãozinha. Desculpe. Não tem problema. Legal. Gente, deixa eu só dar um... Pode falar. Em São Paulo tem um museu chamado Catavento. Não sei se você já conhece. Tem uma parte lá também que mostra as escalas em relação às estrelas, né? Então, mostra a Terra, os planetas em relação ao Sol, e depois mostra o Sol em relação às estrelas. Assim, não dá para... Que nem a professora falou, a Michele. São coisas que, se for pensar, não dá para comparar mesmo. Exato, Bom, legal. Obrigado, gente. Como última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês é o desafio 6. Eu coloquei 2 ou 3 aqui. Era para ter mais coisas. Eu escrevi mais coisas aqui, mas não apareceu. Tá vendo aqui? Tem uma foto que não desapareceu aqui. Eu tinha colocado uma foto aqui do portão articulado. Eu não sei por que ele desandou. Eu tinha checado, a foto estava legal, estava funcionando. Então, eu coloquei esse desafio como para quem quiser testar as retas tangentes e 3 circunferências. Então, são 2 retas paralelas dadas, e aí você vai construir uma circunferência que é tangente às 2 retas paralelas, a outra circunferência que é tangente à circunferência e a uma das retas, e uma terceira circunferência que é tangente a ambas e a outra reta. E o terceiro desafio é ou construir o modelo 2D, né, naquele perfil de deslizamento. Ô, João, daí a figura tem que ser dinâmica, né? Se mexer ali sim, nesse esquema. Verde, a roxa, né? A outra não tem como mexer, que vai ter só uma solução, mas as outras duas... Você diz aqui nas esferas, correto? Nas circunferências? Isso, nas tangências ali. E a verde, o diâmetro dela vai limitar aí a distância entre as retas, né? Não pode passar. Exatamente. Quem é o parâmetro restritor aqui são as 2 retas paralelas, né? Mas na hora que você movimentar as retas paralelas, você ainda deve ter 3 circunferências tangentes no mesmo esquema que estavam inicialmente. Elas só vão mudar de tamanho, de localização, etc. E se mexer no raio das circunferências aí, verde aí, ou azul também continua na mesma propriedade. Aí, no momento, eu enxergo o seguinte: se você começa pelas retas, então esses pontos H, E, todos esses pontos em preto, eles são fixos. Então, quem vai permitir movimentar a construção vai ser o ponto C e o ponto A. Aí, se você começar por uma circunferência e passar uma reta tangente à circunferência e depois construir a paralela, aí quem vai
te ajudar a movimentar a construção vai ser o raio da circunferência. Isso nesse momento. Mas a ideia é essa, se você movimentar a construção, não é para você perder a forma, é para você manter as propriedades e as características. E a outra ideia, se você quiser tentar, é construir o modelo 2D para o deslocamento da estrutura do portão 2D, do portão articulado, que ele é uma chapa que é dobrável no meio. No lugar de você ter aquela estrutura rígida, aquela chapa comprida, ela dobra em algum ponto, ok? Então você vai ter meio que dois... Bom, aí é contigo a ideia, por isso que é o desafio. E se você animar bastante, faça a construção 3D. Depois que fizer o 2D, do 2D para o 3D é um pulo mais simples. O problema é fazer o perfil, do meu ponto de vista. Bom... Ô, João, o que é esse JC Madeiras aí? É uma propaganda ou você já está fazendo... Não. É o portão basculante que eu peguei a foto de lá. E eu comercial aí? Eu coloquei o link para falar, olha, peguei a foto desse cara aqui, para dar os créditos da fotografia. Só isso. O Juan ele vai ter que assinar um contrato aí, ó. Tá vendendo produtos, né, mercadorias. Metálica, estrutura metálica. Então, Adriano, a figura do portão basculante não está abrindo. Eu vou tentar trocá-la e aí eu atualizo. Mas eu já devo achar uma figura, eu mando no grupo também qual que é a figura, para que vocês saibam o que é e do que eu estou tentando falar. Bom, é isso, gente. Juan, Alessandro. Muito bom. Parabéns aí pela apresentação. Bela incursão aí no mundo 3D. Pessoal, mais perguntas? Mais alguém quer perguntar, comentar? Só queria dizer que a aula foi muito boa, passou voando, eu nem senti. Maravilha, obrigada. Obrigado, Michele. Ô, Juan, nós já temos um inscrito aí, o Vinícius, né? Eu tenho o Vinícius e o Gabriel também, para a segunda parte. Gabriel? Ok. Estamos sob seu comando aí, Juan. Estou parando então a gravação.